O que significa sindicato? Vocês acham que sempre existiu a instituição sindicato? Não. E para falar de sindicato, a gente tem que falar também sobre o modo de produção. Porque sem o capitalismo não tinha o sindicato. Quais eram os modos de produção que existiam? O modo de produção asiático, onde essa era da coleta e da pesca. Depois o feudalismo, que era a sucederania e vassalagem, a relação de produção. E depois o capitalismo, com a burguesia já no poder, com as fábricas, aí que começou-se a surgir as instituições sindicais. Existiam células delas lá na Idade Média, nas corporações de ofício, no feudalismo. Mas que ela se configurou como movimento sindical, como sindicato, já na Revolução Industrial, onde surgem as fábricas e começam as primeiras revoltas dos trabalhadores, com a queda das máquinas, que é um movimento ludista, que vem trazendo. E no Brasil, como que se deu? Se deu com a vinda, já existiam movimentos aqui, a gente não pode deixar de considerar. O movimento dos quilombos é um movimento dos trabalhadores, é considerado um movimento dos trabalhadores escravizados, que reivindicavam, mas não eram como sindicatos. Existiam leis, regras. A formação da classe trabalhadora aqui no Brasil, ela veio muito com a influência dos italianos, que vieram para cá para trabalhar nas fábricas da produção têxtil, em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas já existiam alguns movimentos aqui, bem fracos, porque o nosso país era um país que ele não era industrializado, ele era um país muito agrário ainda, que era a produção de café, a produção de leite, e de outros materiais de obra, que a gente foi colônia de exploração, né? Então assim, a gente produzia para mandar para fora, e aí não tinha uma indústria muito forte aqui. E lá na Itália já tinha, então vieram para cá os imigrantes italianos para construir a vida, e trouxeram de lá para cá ideais da Revolução Francesa, ideais de como se formavam os sindicatos, e começaram, e aí achou que uma galera que estava revoltada já também, e começaram as primeiras lutas do movimento sindical. De lá para cá veio a efervescência, né, e tal. Chegamos na Revolução de 30, com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas pega o poder, uma algazarra, né, uma bagunça, movimentos sociais explodindo para tudo quanto é lado, o povo se insurgindo nas fábricas, que já estava começando uma industrialização do país, no movimento, até nos rurais também. Getúlio Vargas falou: vamos acabar com essa farra aqui e vamos criar a CLT. Ele foi muito astuto e foi muito inteligente inteligente pro lado de lá, né, gente? Então, assim, na polaridade de lá, ele foi muito inteligente no sentido de que ele pegou e criou um sistema de regras, um regramento, que ele falou: não, peraí, vamos acabar com essa bagunça, que senão vai virar até uma revolução aqui, e vamos regrar, vamos normatizar tudo isso aqui na CLT. E aí lá ele criou, aí ele foi esperto, ele foi e colocou lá o Ministério do Trabalho, criou o Ministério do Trabalho, falou: ó, galerinha, vocês querem fazer sindicato, vocês têm que ter carta sindical agora. Vocês não vão criar sindicato de qualquer jeito, não. Para vocês ter sindicato, vocês têm que ter a carta sindical. Vocês, funcionários públicos, não podem ter sindicato, vocês vão ficar fora. Funcionário público e forças militares estão fora de querer fazer sindicato. Aí de lá para cá veio a FGTS, tudo que tinha até a reforma trabalhista foi criado em 1930 com Vargas, que teve esse regramento do sistema. E o que os funcionários públicos fizeram para fazer as lutas das categorias, sendo que eles não podiam ter sindicato? Eles criaram as associações, eram várias associações. Se vocês pegarem os estatutos dos sindicatos, do setor público, o Sintego, o nosso sindicato, o pessoal do Sintifesp, todos eles são fundados em 89 ou 90, que é após a Constituinte de 88, que foi onde derrubou essa lei, essa regra, esse decreto-lei que não permitia que os sindicatos tivessem sindicato, que o setor público tivesse sindicato. E aí, como eles não podiam fazer sindicatos, eles criaram as associações.
que tinha um caráter, dizia-se assistencialista, mas tinha um caráter sindical. Ela tinha defesa também dos interesses econômicos das categorias. Então, a partir de 88, foi com a Constituinte, foi que a gente pôde fundar o sindicato. E o nosso sindicato é fundado em 27 de fevereiro de 1989, depois registrado em março, mas a Assembleia que fundou ele foi em 89. As bandeiras de lutas dos trabalhadores do setor público eram todas pedindo o direito à sindicalização, o direito a ter o registro sindical do Ministério do Trabalho. Aí entra uma briga ideológica dentro da própria do movimento sindical. Era um peleguismo a gente ter essa carta, ou era melhor para nós fazer o sindicato livre? O sindicato livre para a questão da luta seria melhor. Mas aí a gente fala que hoje, se a gente não tiver a carta, a gente não pode atuar porque tem a legalidade. Até a greve fica ilegal, o movimento não tem reconhecimento do sindicato hoje, né, por causa dessa questão de 1930 com Vargas. Então, nós chegamos em 1979 com as greves do ABC Paulista. 79 já estava no final da ditadura militar. Estava uma efervescência no país, greves explodidas no país inteiro, e surge a figura do Lula no ABC Paulista, onde ele deflagra as greves dos metalúrgicos, em plena final da ditadura militar, que isso é um marco no movimento sindical, é um marco na história do país. Por que é um marco? Porque a partir daí que começou a construção do pedido da Constituinte do fim da ditadura, pela abertura democrática, pela redemocratização do país. Então, o Lula surge nesse momento com um novo sindicalismo, que é um sindicalismo de negociação, não é um sindicalismo que deflagra a greve para depois negociar, é um sindicalismo que negocia, não tendo avanço, deflagra a greve. Esse é o marco principal do novo sindicalismo, que é representado pela figura de Luiz Inácio Lula da Silva, um operário do chão de fábrica que foi oposição do sindicato na época dele, conseguiu ir para dentro da diretoria, ser diretor, ser presidente do sindicato e deflagrar as duas maiores greves em plena ditadura militar, que é em 78 e em 79. Depois fundou, aí deu empoderamento para várias outras categorias, começou a surgir greve para tudo quanto é lado no país. Em 80 ele funda o Partido dos Trabalhadores, que é o PT. Esse partido vem agregando vários intelectuais de várias correntes, de várias categorias, trabalhadores do campo e da cidade, porque todo mundo estava naquela luta, naquela ânsia de ter a abertura democrática, juntou todo mundo ali para poder fundar o partido. Em 80, fevereiro de 80. Começou a ter muita briga interna, porque cada um queria puxar para o seu nicho. Eu quero que a coisa seja mais discutida, a questão do trabalho. Os intelectuais, eu quero mais que seja a questão da arte. Eu quero mais que seja a questão da música. Eu quero mais que seja. Aí o que o Lula fez? Vamos fundar a Central Única dos Trabalhadores, que foi fundada em agosto de 83, para poder sanar um pouco essa situação, dessas brigas que estavam ocorrendo dentro do partido, que já surgiu grande no momento. De lá para cá veio a trajetória. Hoje o nosso sindicato é filiado à Central Única dos Trabalhadores. Existem outras centrais sindicais, existe a Conlutas, existe a Intersindical. Tinha um palestrante aqui hoje que é da Intersindical, tem a CTB, que é ligada ao PCdoB, tem a UCG, que se juntou a CGT, né? Elas se juntaram. Então são as centrais que tem hoje. A CUT é a quinta maior da América Latina, que está ao nosso sindicato, a nossa federação Brasil é filiada. E aí a gente vem agora para a estrutura do sindicato, né, nos dias atuais. Hoje nós temos, a nossa diretoria é composta é uma diretoria colegiada, é composta por 20 diretores, 13 diretores executivos, 7 diretores adjuntos, mais 3 do Conselho Fiscal.
é uma diretoria colegiada. Hoje quem é o então, diretoria colegiada não é presidente, nós temos secretário-geral, que é o Thiago Henrique, agora nesse mandato. O nosso mandato é de 4 anos. Nós temos um estatuto social da instituição, que é uma instituição, uma pessoa física de direito privado. O que significa isso? Significa que é de direito privado porque é de um grupo específico, que é a categoria de Correios em Goiás. Isso por isso ela é empresa, pessoa jurídica de direito privado. Então, a gente, dentro do estatuto, está previsto, do nosso estatuto social, está previsto as atribuições de cada cargo da executiva, do Conselho Fiscal e também do Conselho Deliberativo. O que é o Conselho Deliberativo? É a extensão dos delegados sindicais. Os delegados apenas das unidades. Aqui ninguém é delegado, aqui tem delegado também, mas não é todo mundo, né, que é delegado aqui. Os delegados sindicais, eles compõem o Conselho Deliberativo. Quando a diretoria colegiada não chega num consenso sobre algum tema, é chamado o Conselho Deliberativo para poder sanar, que são os delegados sindicais, para participar. Então, a gente tem a sede, essa é a sede do sindicato, essa aqui que nós estamos. O patrimônio do sindicato tem mais os veículos, né, são 5 polos, mais a moto, mais apartamento em Caldas Novas, que acho que todo mundo aqui sabe que pode reservar, e tem os trâmites lá para poder utilizar, né, sendo filiado. Então, assim, é um breve histórico da formação dos sindicatos, de como ocorreu o movimento sindical de 80 para cá, aqui no Brasil e aqui em Goiás, né, no sindicato nosso. É um breve histórico que eu fiz para a gente entender que quando a gente fala, inclusive eu citei a pessoa do Lula, porque ele representa um marco para o movimento sindical e para a sociedade brasileira no que diz respeito à redemocratização do país, à reabertura democrática e até a pressão que foi feita para que isso acontecesse, a Constituinte. Então, quando a gente fala de Lula, a gente não está falando de uma pessoa em si, a gente está falando de um projeto político. Por isso nós somos ligados a esse movimento que deu vez e voz a muitos sindicatos, a muitas pessoas, a muitos trabalhadores e a muitas trabalhadoras. A gente assistiu aí uma derrota tremenda para a nossa categoria em 2020, porque abraçamos um projeto, né? A categoria abraçou, e como várias outras, eu não vou dizer que foi só nos Correios, mas em todas as categorias, houve esse levante, onde um projeto que atacava nossos direitos, que retirava da sociedade, foi ao poder. Tivemos aí, foi didático, né, para os trabalhadores dos Correios. 1920, você estava lá naquele julgamento, né, Vitor? Nós saímos de lá com sentimento de derrota e parecia que a gente estava saindo de um velório, né? Parecia que estava voltando de um velório, de tanto que foi triste, aquela chuva, e a gente perdeu todo o nosso acordo coletivo. Em seguida veio o projeto de privatização, perdeu tudo em 2020, ficou só 20 e poucas cláusulas das 78 que nós tínhamos. 2021, em fevereiro, ele protocola o PL 591, que é o projeto de privatização dos Correios. Em março, o projeto é aprovado na Câmara. Em maio, ele segue para o Senado. E a categoria, e os sindicalistas, impedidos de entrar na Câmara dos Deputados, impedidos de entrar nas unidades de trabalho para conversar com a categoria, com os trabalhadores, sobre a gravidade do que estava acontecendo. Os trabalhadores sendo chicoteados nas unidades, porque depois da queda do acordo coletivo, a chefaiada cresceu a crista, chegou o chicote com força, o sindicato tem impedido de entrar, só através de ligação, só vídeo chamada, até as assembleias a gente tinha que fazer virtual, uma realidade que, por outro lado, foi bom para nós. A gente temos mais uma ferramenta de mobilização e temos que usar, mas que ajudou muita gente naquele momento. E seguimos, chegamos, voltamos agora em 2022, né? Voltamos pela porta da frente
e de cabeça erguida, porque ganhamos nas urnas. O sindicato volta para o protagonismo da luta de classe, volta do rechaçamento, voltamos de novo a fortalecer a negociação coletiva, recuperamos já 41 cláusulas de tudo que nós perdemos em 2020, isso é importante lembrar. No primeiro ato de Lula, em janeiro de 2023, Lula arquiva o PL 591, 20 anos depois que ele arquivou em 97, tinha um projeto de privatização também, que o Lula, quando assumiu em 2003, engavetou. 20 anos depois, ele engaveta novamente um projeto de privatização da direita, da extrema-direita, que teve no poder. E aconteceu quase igual, perdeu quase tudo em 96, num julgamento, porque eles tinham intenção de privatizar. Tínhamos um acordo coletivo quase igual ao que nós perdemos em 2020. É por isso que eu concordo um pouco com a sua fala, Victor, que você fala desse ciclo. É cíclico, né? Nós estamos agora num cíclico bom, que é nosso. E temos que lutar para continuar mais. Mas depois ele cai de novo e começa de novo aquele ciclo a voltar. Existem esses ciclos da história, né? Então eu entendi a sua fala, o que você quis dizer. Mas agora a gente tem que procurar, através da formação, através da conscientização das pessoas, que isso não volte, né? Você falou sobre o ciclo dessa privatização aí, ela foi aprovada na Câmara, né? Mas aí ela foi para o Senado, né? E teve uma mobilização do sindicato junto aos senadores lá, e aí o resultado dela lá foi qual? No Senado, a gente conseguiu, na Câmara, a gente não conseguiu entrar. No Senado, nós conseguimos, através do Comitê contra a Privatização dos Correios, tinha um comitê, eu fiz parte dele, onde foi um representante de cada estado, e como a gente não tinha, os sindicatos todos amordaçados, não tinham nem condições financeiras de mandar, ou muito distantes, porque eles cortaram quase tudo as liberações, muitos sindicatos ficou sem liberação. O nosso sindicato tinha liberação porque tinha uma decisão liminar que garantia, através da justiça. Mas quase ninguém tinha liberação. Os que tinham conseguiu ir para Brasília, montar um comitê, que é daquela camiseta amarela que nós fizemos, para poder visitar os senadores, os 81, e conseguimos percorrer cada gabinete para poder mostrar o lado dos trabalhadores, o lado do papel social dos Correios contra a privatização. Porque a gente não estava defendendo a privatização só pelos nossos empregos, só pelo nosso próprio emprego. Era também pela questão social e o papel social dos Correios, que mostrou muito bem agora na pandemia e agora nessa enchente do Rio Grande do Sul, que os Correios é uma empresa que é eficaz na logística do país e que não pode ser privatizada. Então nós conseguimos protelar a votação, ela parou, o projeto parou na CCJ, aquela CPI da Covid-19 lá no Senado, ela ajudou a gente muito, porque enquanto eles estavam preocupados com a CPI da Covid, do roubo das vacinas, do superfaturamento, eles deixaram o nosso projeto um pouco de lado. Mas deixaram um pouco de lado também, porque eles tinham certeza que ia ganhar em 2022. Bolsonaro não tinha dúvida que ia ser reeleito. Então ele falou, eles pensavam, ocupem-se com essa Covid, né, com a CPI da Covid, que em 2022 nós acaba de matar isso aí. Graças a Deus, a nossa luta, porque nós montamos os comitês populares de luta, fizemos o enfrentamento, porque, mas defender, o sindicato defender eleição de presidente, não é papel do sindicato, é papel do sindicato sim, defender um projeto que traz os interesses da classe trabalhadora no seu bojo. Então, quando a gente vai para a rua pedir na eleição lá em setembro, em outubro, que Lula seja eleito, é porque a gente está acreditando num projeto que é melhor para a nossa categoria, que é melhor para os trabalhadores, para a classe trabalhadora e para a sociedade. A gente está defendendo um projeto que não vai vir falar de privatização, que não vai vir com retirada de direitos. E isso é interessante para todos os trabalhadores e para todas as trabalhadoras. Então, defender o projeto democrático popular do Lula nesse momento era crucial, era a nossa questão de vida, enquanto movimento sindical e enquanto empresa pública.
de Correios. Porque no primeiro ato do Bolsonaro em 2019 foi lançar a MP 873, que cortava o repasse para o sindicato. Ele ganhou em 2018, assumiu em janeiro de 2019, quando foi em março ele editou a MP 873, que tirava do repasse do contra-cheque dos trabalhadores e das trabalhadoras ao desconto do sindicato, onde cada um ia ter que pegar um boleto vindo do sindicato, receber por e-mail, não sei, ir lá e pagar. Nós ficamos sem receber, vários sindicatos ficou sem receber um mês ou dois, mas a MP caducou, não quiseram seguir, e a gente voltou. Tivemos uma liminar também que ajudou. Então, assim, ele elegeu os sindicatos como um principal, como um inimigo frontal, né? Porque o sindicato defende o oposto que a extrema-direita defende, toda a direita. Então é isso, pessoal. Eu vou concluir na fala.